vamos passar a mensagem desta noite, essa abertura, que justamente tem como subtítulo aqui o propósito de Deus para a família. Propósito de Deus para a família. Quando eu olhei para esse tema que foi proposto, na minha mente veio uma frase que, no meio daqueles que estão estudando sobre educação, sobre verdadeira educação, essa frase, esse texto, ele é muito famoso. Olhem para esse subtítulo aqui, propósito de Deus para a família. Conecta vocês a algum texto que se fala muito nessa área de educação hoje no meio adventista? Qual é o propósito de Deus para uma família cristã? Uma família que Ele quer trabalhar para que sejamos testemunhas. Esse é um mandamento, né? Verdadeira educação. Verdadeira educação, mas dentro da verdadeira educação, Rony, tem uma frase que Ellen White utiliza e que a gente usa muito. Muito bem. Eu me lembrei justamente desses textos que trazem, de fato, uma frase que traz a ideia daquilo que Deus quer para nós. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. E quando nós pesquisamos sobre esta frase aqui nos textos, nos textos de Ellen White, nós encontramos ela repetida 3 vezes de uma forma diferente. O segundo texto que nós encontramos é esse aqui, ó. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é o quê? É de uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomenda a verdade como nenhuma outra coisa o pode fazer, pois é um testemunho vivo de seu poder sobre o coração. Uma família bem ordenada. E o terceiro texto que nós encontramos é esse aqui, ó. Uma família bem ordenada e disciplinada é mais preciosa aos olhos de Deus do que o ouro fino, mesmo que o mais fino ouro de Ofir. Forte isso, né? Quando nós paramos para pensar, meditar na profundidade dessa frase, uma família bem ordenada, ela fala muito mais do que os melhores sermões que são pregados no púlpito. Ela é mais valiosa do que o ouro puro de Ofir. Por quê? Porque quando se vê uma família bem estruturada, bem disciplinada, bem trabalhada, isso tem um impacto no coração daqueles que estão ao redor mais poderoso do que qualquer argumento favorável às verdades que nós defendemos, ao Evangelho eterno, do que qualquer coisa. Então, a pergunta que eu quero iniciar esse congresso, para que nós possamos iniciar as nossas reflexões nesses dias que traremos assuntos detalhados, cada pregador com seu tema mais detalhado, aprofundando mais sobre cada aspecto desse assunto enorme, profundo, qual é a importância que você tem dado a esse assunto? Eu quero que cada um reflita sobre isso. Se nós temos declarações inspiradas pelo testemunho de Jesus, de que uma família bem ordenada fala mais do que os sermões, vale mais do que o ouro, eu pergunto, você tem entendido a importância que Deus dá à estrutura de uma família? Ou, até agora, você não tem se preocupado como deveria com esse assunto? É um ponto a se refletir. Porque nós temos a tendência, sim, e gostamos, isso é bom, de estudarmos verdades de vários temas, principalmente aqueles pelos quais nós somos chamados a defender com mais ênfase.
mas muitas vezes estamos tão focados nessas teorias da verdade, que são muito importantes, que damos um lugar a esse tema lá no fundo da caixinha. Quando dá tempo nós estudamos, quando dá tempo nós vemos alguma coisa, e quem sabe nunca paramos para ler livros, né, que falam sobre esse assunto, nunca paramos para conhecer mais de perto, se aprofundar como que Deus trouxe luz à forma de nós nos comportarmos no meio da nossa família, como sacerdotes, como rainhas do lar, como filhos, como avós. Entendem? Deus nos deu muita luz sobre esse assunto. E, repito, a reflexão que nós precisamos iniciar nesse congresso é: em que lugar no meu coração está esse tema? Isso você tem que pensar na prática. Ou seja, quanto tempo eu levo estudando, me aprofundando, me interessando para aprender sobre o tema da família, da educação, da verdadeira educação, como nós temos falado. Então, queridos, eu quero, aqueles que não conseguem ler aqui, quiserem abrir, Gênesis 18, 17 a 19. Gênesis capítulo 18, verso 17 a 19, traz aqui um dos textos que eu considero mais importantes dentro dessa questão da família ordenada. Porque a primeira vez que nós vamos ler na Bíblia essa expressão ordenado é justamente aqui em Gênesis capítulo 18, quando Deus diz assim, olha, em relação a Abraão: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido. Agora preste atenção no que Deus vai falar de Abraão. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de fazer o quê? Ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Olha que interessante. Deus, ele escolhe um homem chamado Abrão, que vai mudar seu nome para Abraão, porque Deus percebeu e viu que Abraão tem um coração inclinado a ordenar bem os seus filhos e a sua casa, e por isso Deus poderia fazer o pai fazê-lo benditas todas as nações da terra, trazendo justiça e juízo através da família de Abraão, para que então Deus consiga cumprir tudo aquilo que ele tem falado deste homem. Deus tem planos para todos nós. Amém? Amém. Alguém tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso. Deus tem projetos, planos prontos, estabelecidos para todos nós. Mas Ele quer olhar para nós, Ele quer olhar para o nosso coração, e Ele quer ter a certeza de que nós estamos tendo a mesma visão que Ele tem. Se Deus tem a visão de que uma família bem ordenada, uma família bem disciplinada, fala mais do que os melhores sermões, vale mais do que o ouro, então nós precisamos nos alinhar, concorda comigo? Nós precisamos nos alinhar ao pensamento de Deus. Para quê? Para que os projetos que Deus tem acerca de nós possam ser cumpridos em sua máxima. Quem já estudou a parábola do semeador sabe que a terra boa, ela produz a 30, a 60 e
a 100. Qual o objetivo maior de Deus para nós? A produzir a quanto? 100. A 100. Se nós entendermos como Deus entende essa questão familiar, Ele vai ter a possibilidade de nos fazer produzir a 100. Mas se nós não entendermos, Ele pode nos fazer produzir a 30 e a 60. Mas Ele quer que esta última geração produza a 100. E Ele vai tirar. Ele vai tirar dessa geração famílias, pessoas que tenham o mesmo entendimento de Abraão. Consigam entender a importância de ordenar a sua casa, para que Deus possa então cumprir os seus propósitos evangelísticos nos vizinhos, nos amigos, nos familiares, colegas de trabalho. Deus pode cumprir essas missões que Ele nos deu através da nossa família. E nós precisamos conectar o pensamento nosso ao de Deus e entender a visão que Deus tem nessa direção. Porque se nós não entendermos a visão que Deus tem em relação à família, nós vamos continuar colocando esse tema num secundário, terceiro lugar, quarto, enfim. Mas nós precisamos, de fato, dar prioridade, para que Deus possa fazer como Ele fez. Mas agora eu pergunto, olhando para a história de Abraão, vocês conseguem ver a família de Abraão, as ações de Abraão, de uma maneira perfeita? Vamos recapitular algumas questões relacionadas à família de Abraão. Abraão teve somente uma mulher. Teve mais? Abraão sempre foi ali, mesmo depois que saiu da terra de Ur, ele foi chamado, né, a sair da terra, no meio da sua parentela. Ele sempre foi obediente, perfeito, fez tudo o que Deus quis. Foi assim? Não. É curioso, né? Mas mesmo assim, Deus viu em Abraão uma característica que pouco se via, na verdade, quase não se via na época, que era o cuidado com a família. E a gente vai identificar, mesmo em meio às quedas de Abraão, nós vamos ver esses momentos de preocupação em relação à família, o tempo todo. Mas o detalhe que eu quero chamar aqui a atenção, não quero entrar profundamente nesses pontos em relação a Abraão, o que eu quero chamar a atenção é: nós como família, nós podemos hoje ter a compreensão que Abraão teve, para que Deus pudesse falar isso dele. E à medida que nós vamos entendendo a importância desse assunto, Deus vai fazer o que com a nossa família? Ele vai edificando, Ele vai construindo, Ele vai consertando. Mas para que nós entremos nesse processo junto com Deus em relação à família, nós precisamos ter a visão de ordenar, a prioridade para isso. Esse é o ponto. A proposta que este congresso, o objetivo desse congresso no geral, é para que nós como um povo possamos sair daqui com a mente focada em cuidar, ordenar, disciplinar aqueles que estão ao nosso alcance da nossa família, juntos. E aí nós vamos trabalhar pais e filhos, nós vamos trabalhar marido e esposa, cônjuges, relacionamentos conjugais, nós vamos trabalhar relacionado à questão da influência dos avós. Nós precisamos trabalhar esses aspectos. Só que nós já temos quantos dias? Praticamente agora à noite, começando, amanhã o dia todo, sexta-feira o dia todo, sábado, né, o dia todo, e domingo a parte da manhã. É suficiente? Claro que não. Mas se você compreender o chamado de Deus em relação a esse tema, a partir desse congresso, a história das famílias que Deus tem levantado ao redor, vamos colocar do nosso país aqui, para
erguer essa verdade que nós estamos defendendo, será muito mais poderosa. Entenderam o que eu quis dizer? Esse tem que ser o nosso objetivo. Assimilar tudo que Deus vai falar conosco nesses momentos das mensagens, mas ter como base, como prioridade, a partir de agora, avaliar, olhar para o nosso âmbito familiar e falar: Senhor, me usa, o que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento familiar, para que realmente eu esteja no caminho de me tornar uma família perfeita. Observe, a família de Abraão era perfeita? Não era perfeita. Se nós estudarmos a história de Abraão, nós vamos ver. E uma grande questão que eu quero destacar aqui é o detalhe de que muitas pessoas olham para essa palavrinha, né? Ordenar, disciplinar, família bem ordenada, bem disciplinada, e elas leem muitas vezes como uma família perfeita. E quando eu tenho esse tipo de julgamento em relação a isso, eu me torno um juiz, porque eu vou começar agora a olhar para as famílias, e aí eu falo assim: essa não é perfeita, essa também não é perfeita, aquela não é perfeita, tá difícil. Aliás, vamos fazer um exercício aqui. Me ajudem aí os estudiosos da Bíblia. Me falem uma família perfeita nas Escrituras. Família de Isaac, vamos lá. Família de Isaac, Rebeca. Aí a gente tem Esaú e Jacó. Eu não sei. Esaú. Calma aí, vamos pensar aqui. Jesus, Maria, José, os irmãos de Jesus, eles tiveram Jesus teve alguma dificuldade com os irmãos dele? Estamos aí a caminhar. Em relação a Isabel, né, a Zacarias e a João Batista, de fato, nós temos ali relatos bons. Encontramos, não lembro. É verdade, Zacarias teve aquela. Verdade. Falhou ali naquele momento. Alguém falou Samuel? Não. Samuel teve os filhos de Samuel. Eles se desviaram do caminho. Mas Samuel foi um bom sacerdote. Por que eu estou discutindo? Eu estou levantando esse ponto para nós raciocinarmos. Porque nós precisamos olhar para as famílias bem ordenadas quando nós estamos percebendo nas famílias um desejo, uma busca para que Deus continue construindo, evoluindo e fazendo, em algum momento, chegar a essa perfeição. E talvez nem todos os membros dessa família vão chegar a essa perfeição. Mas a partir do momento que os pais, principalmente, isso será trabalhado aqui muito nesse congresso. Os pais, principalmente, como adultos, entendem o assunto, conversam sobre o assunto e tomam a decisão de fazer a sua família se tornar uma família bem ordenada, Deus fará que isso se aperfeiçoe a cada dia. Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque a minha família, a gente viaja muito pelo Brasil, vocês sabem disso. E as pessoas, elas conhecem a gente ali naquele momento, passam ali com a gente alguns dias, né? Naquele relacionamento. E eu já ouvi assim alguém falando assim: nossa, Wagner, sua família é perfeita, é encantadora. Aí eu pensava assim, Vivian, eles não me conhecem ainda. Eles não conhecem a minha esposa, eles não conhecem os meus filhos.
Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que a minha família não é bem ordenada? Não estou querendo dizer isso. Eu estou dizendo que nós temos as nossas lutas, os nossos desafios como família. Nós temos as nossas correções, nós temos coisas a crescer e aprender, e nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas isso não significa, porque nós não somos perfeitos ainda, que Deus, se nós estivermos como família, eu e minha esposa principalmente, e é claro, já com os meus filhos, um adolescente, outro entrando na adolescência, com esse intuito de conversarmos sobre isso abertamente, estamos juntos no propósito de nos aperfeiçoar, isso não significa que, por mais que não sejamos perfeitos, Deus não possa nos usar para, com esse poder do Evangelho. Olha só que interessante a família do irmão Wagner, olha só que interessante a família do irmão João, a família da irmã Patrícia. Sabe, queridos, uma família bem ordenada é aquela que, a partir de um determinado ponto, principalmente os pais tomam a decisão: Senhor, nós entendemos como é a força do poder do Evangelho através da nossa família. Nós estamos aqui no teu altar, faça a obra. Amém. E a família de Ló? Sem comentários, né? Sem comentários. Zacarias. É o seguinte, a irmã falou uma coisa que tem razão. Zacarias, quando ele duvidou ali, ele ainda era um casal, não era uma família. Né? Depois que ele se tornou uma família, Na verdade, já era uma família, mas ainda faltava filho, né? É verdade, já tinha um casal ali, né? Eu disse para ela que não foi, tipo assim, a pergunta não foi cometeu ou não cometeu pecado, porque todo mundo pecou. Agora, a família é ordenada. Isso, exatamente. Mas se nós olharmos para a questão, olha que interessante, eu perguntei da família perfeita, e aí normalmente a gente vai ter dificuldade de encontrar famílias perfeitas, mas se nós pensarmos em patriarcas ali, que estavam preocupados em conduzir a sua família nos caminhos de Deus, preocupados em trazer os filhos para próximo, praticando ali os cultos, levantando os altares por onde quer que eles passavam, aí a coisa começa a ficar mais fácil de enxergar. Lendo? Irmãos, tem uma família que não tão bem assim, algo assim, comentado mal, que é a família de José do Egito. A família de José do Egito, apesar de Efraim, depois, lá na frente, né, assim. Mas isso é o seguinte, todos nós temos defeitos, temos que corrigir os defeitos da família, e às vezes a família é bem ordenada, nós temos, cada membro da família tem um problema a ser vencido. Sim, lógico, é justamente nesse aspecto que eu quero que nós amadureçamos. João. A esperança para nós aqui, pelas histórias da Bíblia, é que mesmo famílias com seus problemas e defeitos, Deus podia usar essas famílias. Perfeito. Quando nós olhamos os defeitos das famílias da Bíblia, como Deus usou eles mesmo assim, Perfeito. nós podemos nos colocar nos braços do Pai e dizer assim: Senhor, nós somos imperfeitos também, mas mesmo assim nos use. Perfeito. Exatamente. Wilson. Pegando a experiência de Abraão, para nos entender o que o irmão está trazendo esse entendimento a nós, de que a base da perfeição da família de Abraão e dos patriarcas e profetas, principalmente de Abraão, era o cordeiro, era o sacrifício. Ou seja, a base então estava baseada no sacrifício do cordeiro. Sim. Então Jesus pegou que realmente ele achava que era o filho, era o outro filho, né? Sim. Mas que o Senhor enviou e, enfim, a perfeição estava da família e das famílias de todos nós, né? Exato. O que nós temos que fazer como famílias, entendendo essa prioridade de Deus, é começarmos a nos colocar em lugares
agir de maneira que facilite a obra de Deus na nossa família. Esse é o ponto que nós precisamos trabalhar. Temos também Moisés, né? Zípora, os filhos, né? Verdade. Aí também identificar e destacar, né? Eles também eram famílias. É verdade. Noé, seus familiares, né? Apesar de depois do dilúvio mas a família dele entrou na arca, né? Então a gente começa a ver que a gente vai ver relatos de, por exemplo, Noé, que entrou na arca com a sua família, mas lá na frente nós vamos ver o caráter dos filhos sendo manifestado para coisas erradas. Mas isso quer dizer que isso significaria que Noé não foi um bom sacerdote? Se nós formos atribuir a questão do resultado das escolhas dos filhos de Noé simplesmente a Noé, ou de repente a negligência de Noé, ou a falha de Noé, nós teremos problemas, porque Deus é um perfeito sacerdote, amém? Amém. Mas o que aconteceu com os seus filhos? Um dos seus filhos lá no céu, não é? Adão e Eva. Então a gente vai começar a ter problemas. Então nós temos que ter critérios para entender o que é uma família bem ordenada. E muitas vezes, se nós não tivermos os critérios corretos, nós vamos começar a trocar a palavra ordenada para perfeitas. E aí, quando você ver em alguma família que você percebe que os pais são dedicados, que eles cuidam dos filhos, estão ali lutando para se educarem a si mesmos, e nós vamos entrar nesse aspecto também, e educarem os seus filhos, vocês percebem isso. Mas se você vê um defeito no filho, de repente, uma desobediência, uma malcriação, ou então uma falha na mãe, uma falha no pai, isso aí já não é mais a família, entende? Se você tiver o critério errado, você começa a avaliar de forma errada. E Deus, nós temos estudado bastante sobre justificação pela fé, e nós percebemos que Deus ele tem um filtro para olhar para nós quando nós estamos buscando de todo o nosso coração fazer a sua vontade. Deus tem um filtro. Quem é esse filtro? Quem é esse filtro? É Cristo. E se nós, como família, se nós sentamos com os nossos filhos, conversamos, corrigimos, se nós estamos ali entre o casal, conversando sobre esse assunto, buscando melhorar, orando a Deus e clamando para que nós de fato sejamos famílias bem ordenadas, qual é o nosso filtro? É Cristo. Deus é óbvio que vai nos olhar agora no âmbito familiar através de Cristo. Ele vai falar assim: essa família tem buscado, ela entendeu, eu posso usá-la para levar a minha verdade a vários lugares. Amém. Eu posso torná-la uma família bem ordenada, que aonde eles chegarem, eu vou atrair pessoas para a minha verdade através dessa família. Entendem, queridos? Não, pai, só colocando o cerne da questão. Você falou patriarcado, é o sistema, né? Mas aí foi passando para juiz, depois rei, foi se perdendo isso. E no intertestamentário, como a educação grega lá se filtrou, aí ficou mais difícil voltar para a família. Aí como é que Deus trabalhou antes de Jesus se manifestar? Na família de Zacarias e Elizabeth, que foi Batista, e João, Maria e Jesus Cristo. Mostrar qual é o sistema que eles tinham que voltar a receber a Cristo. E é algo que a gente deve estar preparado primeiro, sistema para receber a Cristo pela segunda vez. Perfeito. Educação na página 33 diz assim: olha, o método de educação estabelecido no Éden centralizava-se aonde? Na família. Adão era o filho de Deus e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. Um dos planos, inclusive foi um tema, né, Daniel, dessa lição dessa semana que nós estudamos, pelo menos em casa nós estudamos esse tema, foi justamente o assunto da vida no campo, não com o propósito de fugir, não com o propósito de se esconder, mas qual o propósito?
família mais próxima, relacionamento familiar, voltar ao método original de educação. Esse é o objetivo de Deus. O plano divino, diz o texto, de educação adaptado às condições do homem após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai, como o elo conectivo entre Deus e o homem. Ele é o grande ensinador da humanidade, e ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola, e os pais? Os professores. Pais, vocês entendem a responsabilidade? É sério? Cristo nos colocou agora como professores. No Éden, é o próprio Deus. Agora, após o pecado, que o pecado nos separou do professor original, que eles tinham contato, agora os pais assumem essa responsabilidade de representarem o nosso grande professor. Educação centralizada na família era a que prevalecia nos dias dos patriarcas. Deus provia as escolas assim estabelecidas as mais favoráveis condições para o desenvolvimento de quê? Então é no meio da família. Os filhos que conseguem estar ali presentes dentro de casa, com pais constantemente ali presentes, conseguem melhor desenvolver um caráter à semelhança de Cristo. Eles vão conseguir combater melhor os maus traços de caráter que eles herdaram de nós mesmos. Vocês já viram, não coloquei esse texto aqui, mas vocês já leram aquele texto que Ellen White diz que as propensões dos filhos tendem a se mostrar mais fortes, as propensões que os pais têm tendem a se mostrar mais fortes nos filhos? Ou seja, se nós entendemos a força daquilo que nós transmitimos aos nossos filhos, nós precisamos dobrar, triplicar o nosso conhecimento, para que nós possamos ser instrumentos de Deus para ajudá-los a dominar ou até excluir esses maus traços de caráter que eles herdaram de nós. Nós precisamos entender isso. Por isso que a família, a escola é o lugar mais favorável ao desenvolvimento do caráter. Tal foi o método de educação que Deus desejava estabelecer em Israel. Mas, quando os tirou do Egito, poucos, diz o texto, havia entre os israelitas preparados para serem cobreiros dele. Os próprios pais. O que acontecia com eles? Os próprios pais precisavam de educação e disciplina. Queridos, vamos ser sinceros. Isso é uma realidade para nós hoje, não? Total. E eu acredito que o primeiro passo dos pais que tomam a decisão de influenciar seus filhos num conceito de verdadeira educação é reconhecer que nós precisamos ser educados por Deus. Wagner, pode falar, sério. Pensei 3 pontos aqui. Primeiro, que nós estamos falando aqui para famílias estruturadas, pai, mãe e filhos. Sim. Certo? Agora, quando se trata de só o pai ou só a mãe com o filho, como encontrar um ponto de equilíbrio para a educação desses filhos na ausência do pai ou da mãe? Ou se conhecemos alguém que está nessa situação, qual seria essa orientação em relação a isso? Na verdade, é um grande desafio. O primeiro ponto já é um grande desafio, porque a falta do sacerdote ou a falta dali da mãe, né, que é geralmente, no conceito geral, é a que está mais próxima do filho o tempo todo, é um grande desafio. Mas Deus, através dos seus métodos, se a mãe ou o pai tomam a decisão e entendem o assunto de fazer a sua parte, Deus supre. Entrega a Deus. Exatamente. Deus, de uma forma miraculosa, Ele vai suprir isso de alguma forma. Mas a gente há de convir que é um grande desafio.
Não tem, é muito difícil a mãe substituir o papel do pai. E vice-versa, a mesma coisa. Que há um desequilíbrio psicológico em cima do Estrutural. filho. Estrutural completo em cima Completo. do filho, devido à imagem do pai Perfeito. ou à imagem da mãe. Perfeito. A falta, no caso. A falta, né? Nós poderíamos, até por exemplos práticos aqui, dar exemplos. Já vi casos de ambas as faltas, de ver um adolescente com dificuldades de desenvolvimento até psicológico, por conta de, por exemplo, de não ter um homem não ter ali a imagem de um sacerdote, de um pai, no qual naturalmente ele absorve a referência. Então, é uma falta de estrutura que eu vejo como conscientização de quem está numa situação dessa e dependência de Cristo. Completa. Mais ainda, né? Redobrada. De uma família completa, estruturada. Tive uma experiência, conheci o senhor, que a esposa dele abandonou ele e foi morar com uma outra mulher, com 2 crianças, 2 meninas. E eu estive trabalhando com eles certo tempo, por volta de 1 ano, e era impressionante o respeito que aquelas meninas tinham por ele. Impressionante, impressionava qualquer pessoa. E assim, e aí elas se tornaram adultas, né? Aí eu foi morar fora, mas ela, mesmo fora, o respeito que ela tinha quando vinha ver o pai, era assim de impressionar. Entendeu? Então, assim, o amor que ele demonstrou, né? Continuou amando ela de tal forma, né? E acolheu, e elas ficaram com ele. Entendeu? Perfeito. E assim, foi uma experiência que Marcou, né? Queridos, então um ponto aqui que nós pais precisamos reconhecer não tem como nós sermos professores dos nossos filhos dentro desse conceito de educação verdadeira, se nós não reconhecermos que nós mesmos precisamos ser reeducados. Se eu contar da minha experiência, por exemplo, eu fui criado até os 11 anos em um lar ateu. Imagina, meu pai era ateu. Eu perdi meu pai com 11 anos, foi então que eu fui conhecer o Evangelho, quando minha mãe me levou para uma igreja adventista, com 11 anos de idade. Então essa fase de desenvolvimento que a criança mais tem ali do caráter, eu não tinha Bíblia. Então, Deus pode fazer milagres. E eu sinto hoje, dentro da educação dos meus filhos, eu sinto a dificuldade justamente porque eu reconheço que eu preciso entender conceitos sobre educação que eu não conhecia, que eu não entendia. Entende? Então, um ponto central para nós começarmos a entrar no prumo de Deus é reconhecermos. Nós precisamos, como pais, ser reeducados por Deus. E aí entra a importância da busca, do interesse pelo assunto, ler tudo aquilo que Deus deixou de material para nós, se aprofundar mesmo nesse aspecto. Por favor, irmã. Boa noite. Boa noite. Com todos. Prazer com todos os irmãos. Obrigado pela fala sua nesse momento, Wagner. Porque quando você fala que todos nós precisamos ser reeducados, existe uma humildade muito grande e a gente, enquanto pais, precisa reconhecer que nós precisamos diariamente sermos reeducados como pais. Porque às vezes a gente quer educar o nosso filho, quer educar a nossa filha, mas nós não queremos ser educados por Deus, pelo Pai maior. Então essa sua fala nos coloca no lugar onde nós precisamos estar, um lugar de humildade, de joelho, de prostração diante de Deus, para que nós sejamos diariamente educados, reeducados. E quando você falou agora há pouco atrás que nós precisamos, nós somos referência para os nossos filhos, quantas vezes os nossos filhos também são referências para nós?
Eu acho que muitos de nós aqui pais já se viu no filho e se assustou quando viu alguma fala dele, que de repente a gente algum dia já falou, eu pelo menos já vivi essa experiência, e eu falei assim, meu Deus, quem foi que falou isso com você, minha filha? Você, mãe. Então, às vezes, o nosso filho, né, é usado por Deus para que ele nos eduque, Claro. que ele nos ensine a ser uma melhor mãe, a ser Perfeito. um melhor pai. Porque família perfeita não existe, mas existe sim o desejo de melhorar. Uma busca intensa, Uma busca constante, uma entrega constante. diária. Perfeito. E resumindo, a dependência de Deus. Total. A submissão a Deus. Perfeito. Obrigada, Wagner. Amém. Deus seja louvado. E o ponto aqui já fica mais um apelo aos casais que conversem, dialoguem sobre esse tema e como podem melhorar. Talvez alguém pense bem assim, mas poxa, meus filhos já estão criados, já estão fora do lar. Mas entenda que sempre, mesmo nos filhos adultos, os pais terão uma influência poderosa. Imagine que durante a fase em que você os educou, você não conhecia sobre esse assunto, você não entendia que o propósito de Deus é ter uma família bem ordenada, para que o Evangelho se torne ainda mais poderoso. Você não entendia isso e você não educou os seus filhos naqueles caminhos que deveriam, e de repente eles estão fora. Mas entendam, vocês sempre serão referência. Se vocês passam agora a, como casal, se relacionarem bem, tratarem eles de forma como Cristo os trataria, falarem de forma diferente, queridos, o poder que Deus utiliza através disso no coração deles é muito grande. Entendem? E eu sei que eu estou falando isso justamente porque eu sei que tem pais que estão nessa situação, que gostariam de voltar lá atrás agora, na máquina do tempo, para fazer muitas coisas diferentes, falar muitas coisas diferentes, repreender os filhos de muitas formas diferentes. Não é verdade? Mas Deus ainda pode utilizar se vocês entenderem a influência que vocês continuam tendo, não tão forte mais, no sentido de conduzi-los, né, da forma que uma criança é conduzida no adolescente, mas a influência e o poder dos pais continuam sendo grandiosos relacionados aos seus filhos. Irmão aqui levantou o nome, levantou a mão. Qual é o seu nome, irmão? Alan, irmão Alan. Eu acho que a nossa humildade deve ir bem mais profunda, né? A gente sabia há quanto tempo Satanás vem combatendo contra a educação de Deus. Perfeito. Eu estou lendo um livro que foi me aconselhado pelo irmão Daniel. Eu comprei esse livro, Fontes Vivas e Cisternas Rotas, né? Ao longo de todo o tempo, ele vem cuidando. Na época de Jesus, se Jesus vai para as escolas dos rabinos, ele já não podia mais ser o nosso intercessor. Já era desqualificado para essa situação, para esse trabalho. E aí a gente vê, a humildade tem que ser tão profunda. Uma vez eu estava na escola missionária e eu disse assim para o irmão, eu disse assim, meu irmão, tu é formado em quê? Eu disse, eu sou formado em pedagogia. Mas eu estou com um desejo tão grande, meu irmão, de me reeducar. Por exemplo, há 8 anos atrás eu ia dizer isso. Eu queria me reeducar, por exemplo, eu fui ensinado filosofia, né? Eu só sabia falar o nome dos filósofos, né? E hoje eu me policio quanto a essa situação de não usar esse tipo de conselho que não auxilia em nada, né? Então, assim, hoje a gente, olhando o livro que o Daniel me orientou, eu estava vendo que eles trabalhavam simplesmente isso, combatendo o que Deus colocava no plano, e Satanás dizendo assim, não é assim, é desse jeito aqui que eu quero vocês. E parece que, se a gente olhar, por exemplo, o método de Deus é tão simples, né? E Satanás colocou um método tão complicado, parece que a gente aprende o complicado e deixa de aprender o que é simples de Deus. Perfeito. Vai, Antônio. Irmão Wagner, meus amados irmãos, o passado com que objetivo, com que propósito se construía um matrimônio há 60 anos, 70 anos atrás? Era para ter uma esposa ou era para construir uma família?
Família. Era para construir uma família. Todos casavam com esse propósito, de construir uma família. Abraão, ele casou com esse propósito, de construir uma família. Tanto ponto que a Sara, ela entrou num ponto de desespero, que até cedeu a sua serva para que tivesse um filho, né? Então, não vejo o pecado em Abraão ali. Não vejo o pecado de Abraão. Porque, será que hoje procede a mesma forma? Então, eu tive conversando com o Daniel, ele feliz, né? Com o filhinho dele, e ele falando assim sobre um casamento e tal, na esposa dele e tal. Aí eu falei, meu amigo, o que aconteceu contigo foi o contrário do que você pensava. Mas foi Deus que não queria do jeito que você pensava. Ele queria assim, e assim Ele te concedeu. Porque você tem capacidade, sua esposa tem capacidade para poder educar uma família. E Ele te deu uma família. Então, olha, hoje, a maioria... Ou seja, o propósito tem que voltar a ser família, né? Sim, na verdade, até hoje, já tem muitas pessoas até professando uma fé e casa, não com o propósito de uma família. Eu não quero um filho hoje no mundo que vivemos, sabe? Quer dizer, então, será que está acabando? Vai acabar a família logo, em breve? Outro cara, não quero uma família, não quero. Irmão Wagner, outros, eu já vi muitas pessoas criticar o irmão Wagner pela forma que ele dirige a família dele, por ter ele educar sua família dentro dos propósitos de Deus. Eu elogio, porque eu também, eu faria a mesma coisa que o irmão faz. Mas aquelas pessoas que falam isso é porque não tem... Tira da escola, né? Não vê lá o outro lado, nas influências do outro lado, Sim. que destrói a família. É verdade. Queridos, o que é uma verdadeira educação? Me deram mais um tempinho aqui, porque está preparando lá o jantar ainda, pediram para dar mais estendidinho aqui, então a gente não precisa ter tanta pressa. O que é a verdadeira educação? Eu quero me atentar a esse texto aqui, depois nós vamos para o verso áudio da verdadeira educação na Bíblia. Olha o que diz aqui no desejado. A mais elevada obra da educação não é comunicar conhecimento meramente, mas aquela vitalizante energia recebida mediante o contato de quê? Mente com mente, de pessoa com pessoa, somente vida gera vida. Olha que interessante. Muitas vezes nós olhamos, pegando aqui o gancho do irmão Antônio, olhamos para o tema verdadeira educação, e aí ouvimos assim, nossa, as escolas estão contaminadas com ensinos jesuítas, tudo errado, e aí nós vamos tirar nossos filhos da escola. E aí tiramos os filhos da escola, e aí colocamos eles dentro de casa, e aí nós achamos que simplesmente temos que trazer os livros de lá da escola para dentro do nosso lar e transmitir para eles ali matemática, o português, o inglês, a geografia, a história. Agora é o seguinte, só que agora tem que ser na Bíblia e nos testemunhos. Então a gente vai começar a aplicar agora esses ensinamentos dentro da Bíblia e dentro dos testemunhos, e aí achamos que está tudo bem. A gente enche os meninos lá de ensinos, de matérias, e aí, leia isso, estude aquilo, faça esse dever, faça aquele outro dever, e achamos que estamos praticando verdadeira educação. Só que esse texto aqui me abriu a mente para profundidade, uma profundidade muito maior. Ela diz que a mais elevada obra da educação não é simplesmente comunicar conhecimento. E quando a gente está passando essas matérias para os nossos filhos, nós estamos dando para eles o quê? Conhecimento. Na verdade, é o que a escola passa. Conhecimento. Mas isso não é a obra central e mais elevada da verdadeira educação. O texto diz que essa obra mais elevada significa, ela acontece mediante um contato de mente com mente, de pessoa com pessoa. E eu pergunto, se os pais são os professores que Deus estabeleceu aqui para as crianças, de que mente
aqui está sendo falada? Do coleguinha, do amiguinho, do tio, do parente mais próximo, sei lá, do professor que você escolheu de repente para fazer aula online dentro de casa, ou os pais com os filhos? Quais são as mentes que precisam estar em constante comunicação, transmitindo, como ela diz aqui, energia vitalizante para as crianças? São os relacionamentos pai e filho, pais, mãe e pai, e filhos. Nós precisamos nos atentar a isso. Olha o que diz, e eu convido vocês a abrirem a Bíblia, em Deuteronômio, no capítulo 6. Esse aqui é o verso áureo da verdadeira educação. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Nós precisamos olhar para esse texto com um maior entendimento do que aqui está dizendo. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. Primeiro, a atenção está sendo voltada aqui para os pais. Ó pais, primeiro, essas palavras têm que estar no teu coração. Amém? Agora a gente pode prosseguir o texto, verso 7. E as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas, quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. E as levarás atadas como sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos. E o verso 9 diz: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Observe que o texto diz que nós devemos ensinar diligentemente os nossos filhos e falar dessas palavras quando? Hoje. Sentando, levantando, quando acorda, quando dorme. O que significa isso? Todo o tempo. Mente com mente de forma constante. De forma constante. Queridos, muitas vezes, nós que às vezes já estamos na prática da verdadeira educação e aprendendo, lembra que nós pais somos alunos nessa escola, primeiramente, nós esquecemos esse ponto aqui. E às vezes a criança, ela quer te ajudar em alguma coisa, está pedindo ali para você, não, mas você pensando na velocidade da execução do serviço, porque você sabe que a criança te ajudando ali, você vai ter que fazer mais devagar, vai demorar mais tempo. Só que você está com tanta pressa e preocupado com tantas coisas ao redor, que você, não, filho, espera aí um pouquinho, vai brincar lá. E aí você faz aqui correndo, e o menino está lá. Em vez de você entender que a verdadeira educação é você ter o seu filho sempre perto, e tudo que você estiver fazendo, é interessante que ele esteja junto com você fazendo. Queridos, isso é um grande desafio para nós pais. Ô, irmão Wagner, e isso aí mostra a importância de primeiro nós aprendermos de Deus como colocou. Porque se eu coloco meu filho junto de mim, porque eu vou influenciá-lo, mente com mente, e eu não aprendi de Deus, o que eu vou ensinar para ele? Coisas erradas. Perfeito. Por isso que primeiro, coloca essas palavras no teu coração. Irmão, eu tenho visto alguns exemplos, testemunhos sobre a importância do jejum para esse fim, principalmente os filhos, os que estão desviados e os para não se desviar, porque primeiro a gente precisa educar por nós mesmos, também por nossa família. Então assim é um ponto primordial. Perfeito. Lá em casa, o Gui está aprendendo sax. E aí,
A gente com os nossos compromissos, né, a gente fica ali às vezes respondendo, preparando estudo no computador, no escritório sentado, e aí eu colocava ele, filho, você tem que tocar tal partitura, você tem que olhar para a partitura, você tem que ler a partitura, porque ele gosta de tocar de ouvido, né? Ele gosta de pegar o sax e começar a tocar música de ouvido, ele tira de ouvido. Eu falei, não, você tem que aprender a olhar para a partitura. E aí Bina falou assim, Wagner, você tem que sentar com ele para fazer com ele. Minha esposa falou comigo. Aí João, eu falei assim, filho, pega lá o sax. Aí eu peguei o trompete. Aí eu falei, vamos tocar essa música aqui, nós dois. Aí eu coloquei, aí daqui a pouco ele começou a tocar comigo. A interação, mente com mente. E aí, daqui a pouco, isso foi de manhã, um dia de manhã. Quando foi na parte da tarde, e antes, eu tinha que falar, filho, tá na hora de você tocar o sax. Agora, depois que eu fiz isso, Daniel, eu, pai, vamos de novo, pega lá o trompete. Eles gostam dessa interação. Entendem? Quando o pai e a mãe entendem o poder de quando você interage com o filho dia a dia, seja nas tarefas de casa, seja nos ensinos da escola, seja nas tarefas ali no quintal, na plantação, na capina, não importa. Quando há uma interação mente com mente, queridos, eles passam a ter prazer naquelas coisas. Eu senti essa experiência agora com o Guilherme aprendendo sax. Ele já estava meio que abandonando o sax porque eu mandava ele estudar, sério, e eu ficava fazendo as minhas coisas. E aí daqui a pouco eu queria depois, na hora do culto, a gente tocar, mas aí depois comecei a... Guilherme me deu esse toque, e aí eu falei, pô pai, eu preciso mudar isso. E aí comecei a observar o poder de transformação no gosto dele, o desejo dele também está ali. Pai, vou mostrar para a mãe aquele hino que nós ensaiamos juntos. Aí eu pego a segunda voz, ele faz a primeira. Gente, isso é poderoso. Isso é poderoso. A gente precisa, nós pais precisamos entender esse conceito que está em Deuteronômio, que ele falou mente com mente, pessoa com pessoa. O Asaf tem 6 dedos, mas ele já toca o violão junto comigo e hoje recebeu o primeiro violão de presente. Então muitas vezes a criança ela está dispersa, não é culpa dela, é culpa minha, é culpa nossa, que às vezes nós não estamos entendendo o conceito de mente com mente, pais e filhos ali juntos, entendem? Então é muito fácil a criança estar nessa questão de educação em casa e eu falar bem assim, estuda isso, pesquisa isso aqui, mas ir junto e fazer, não, vamos entender isso aqui. Esses dias eu estava capinando lá, nós saímos, ficamos 1 mês e meio fora, o mato cresceu, a gente está querendo plantar umas bananeiras lá no pé, aí eu chamei Samuel para vamos lá capinar comigo. E aí começamos lá, e lá, diálogo, nós dois, só nós dois, ele com a enxada dele e eu com a minha. Eu falo, e é adolescente, 16 anos já, a conversa já começa a ficar um pouco diferente. Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando. E ali, homem, nós dois, só homem, eu falei, filho, como é que está o pensamento nisso? Entende? Mente com mente. Como é que está você pensando nisso? Como é que estão os propósitos? E aí ele vai abrindo o coração, entende? É ali que você faz a obra de educação. Não é simplesmente corrigindo, repreendendo, proibindo, tirando. Isso, se você não tem esse contato mente com mente, essa educação ao deitar, ao levantar, o que vai acontecer? Você pode até tirar ele de obedecer. Você pode até repreender ele, respeitar. Mas se não tem esse contato, vai chegar no momento, o que vai acontecendo? Afastamento. Ele vai se afastando. Aí daqui a pouco o teu filho faz 18, 19, e aí largou a fé. Não quer saber mais. Poxa, mas eu eduquei na igreja, ensinava a Bíblia todo dia de manhã, falava, mas não tinha esse relacionamento, queridos. Eu quero chamar atenção nesse aspecto aqui para relacionamento pessoal, diálogo, conversa, no dia a dia, nas práticas diárias da vida. Bina fica ali, Bina coloca ali os meninos para lavar louça, lavar banheiro, e ela está ali o tempo todo, conversando, falando, e a gente está ali. É um privilégio para nós. É um privilégio para nós.
Quando nós temos nossos filhos perto, e a gente pode ali trabalhar essa questão. E lembrando, aprimorando a nós mesmos o tempo todo. O Abate falou aqui, observando o que está em nosso coração, para que nós tenhamos conteúdo espiritual para transmitir, para passar para eles. Diego? Isso que você está falando realmente é verdade, porque lá mesmo na minha residência, a gente faz uns trabalhos com fogão, né? E com o tempo meu pai foi mexendo nesse trabalho, e começou a aposentou, né? E começa naturalmente. E eu comecei a pegar um pouco desse ofício, desse trabalho dele. Como eu não tenho experiência perfeita, eu começava a perguntar para ele. E isso começou a aumentar mais a afinidade entre eu e ele. E outra coisa, como eu sou vegetariano, e minha mãe cozinha muito bem, eu comecei a perguntar alguns palpites para ela na cozinha. E começou a ter vontade de poder cozinhar junto com ela, poder ter experiência com ela, e aumentou o amor entre nós lá em casa. Viu? Perfeito, amém. Relacionamento, Diego. Nós precisamos entender que a verdadeira educação, o pilar da verdadeira educação, não é tirar simplesmente a criança da escola e deixar ela em casa, fora do sistema. Isso acontece para que os pais estejam mais próximos dos filhos, podendo interagir com mais tempo. E a mente que vai estar influenciando com mais poder a deles é a dos pais. Se nós não entendermos isso, podemos tirar nossos filhos da escola. Daqui a pouco eles estão fora da fé, da mesma forma. Muito depende do pai e mãe. Eles precisam ser firmes e bondosos em sua disciplina e devem trabalhar o mais diligentemente a fim de ter uma família bem ordenada, correta, e possam os anjos celestiais ser atraídos a fim de comunicar paz e uma influência agradável ao seu lar. Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do céu. Pais e filhos devem conservar na mente esse fato cada dia, mantendo entre si o quê? Relações de membros da família de Deus. Então, sua vida será de tal natureza que dará ao mundo uma lição objetiva do que podem ser famílias que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Cristo será glorificado, sua paz, graça e amor impregnarão o círculo da família como um perfume, como um precioso perfume. Queridos, para finalizar, esse futuro acontecimento aqui, de Apocalipse 15, verso 2 e 3, quando Deus terá um povo sobre o mar de vidro, se um de nossos queridos não estiver ali, nós vamos chorar amargamente, querer voltar num tempo que não poderá mais. Diz o texto: e vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as armas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Queridos, hoje nós temos a oportunidade de fazer tudo que está ao nosso alcance para que nós tenhamos aqui a nossa família completa, cantando esse cântico. Hoje nós temos essa oportunidade de rever, de avaliar como tem sido a nossa prática, das nossas preocupações relacionadas à família. O quanto você tem se preocupado não só em tentar convencê-los e ensiná-los daquilo que você crê como verdade, não, mas transmitir a eles o amor,
a bondade, a humildade, a mansidão de Cristo. Essa tem que ser a nossa preocupação. Para que então o poder da verdade do Evangelho possa alcançar o coração deles e eles possam fazer parte desse momento, desse cântico. Que infelizmente, Ló não vai cantar esse cântico aqui é dos 144 mil, mas Ló vai cantar outros cânticos lá no céu. Só que ele não terá mais a família dele. Quantos personagens nós poderíamos aqui dizer que vai faltar alguém lá? E hoje nós temos o tempo presente. Nós estamos num congresso onde nós vamos estudar juntos sobre temas relacionados à família. Amém. Deus trará mensagens aqui que vai nos dar toques, alertas a coisas que nós humildemente precisamos reconhecer que precisamos mudar. E pela graça de Deus podemos tomar a decisão aqui de voltar para a nossa casa diferente. Quem sabe nos relacionamentos conjugais, quem sabe nos relacionamentos com os nossos filhos, quem sabe nos relacionamentos com os próprios pais. Mas como família, nós podemos juntos tomar a decisão de cuidar um do outro, para que, pela graça de Deus, nesse momento aqui, se nós fizermos parte dos 144 mil que estarão cantando esse cântico sobre o mar de vida, nós possamos ter a nossa família junto conosco. Amém? Sejam bem-vindos a esse congresso, que realmente o Espírito de Cristo possa trabalhar em nossas mentes, em nossos corações. Lembrem-se que nós estamos rodeados de anjos aqui nesse lugar. Lembrem-se que Cristo anda no meio da sua igreja, sondando os nossos corações, derramando sobre os nossos corações o seu óleo dourado, para que corações sejam subjugados, entregues, para que o nosso eu, o nosso egocentrismo, o nosso orgulho seja jogado por terra. E a partir de hoje, a partir desse congresso, em nosso meio, espalhados pelo Brasil, como Deus tem feito, estrategicamente, colocando pessoas e famílias em vários lugares, não só aqui, em vários lugares do mundo, mas que nós possamos trabalhar isso como família, para que o poder seja ainda maior, irmão Antônio, na pregação do Evangelho. Amém?